Fala, minha gente, estamos juntos mais uma vez para nos debruçar sobre a palavra de Deus. Bom, a caminhada cristã, desde os dias apostólicos, nunca foi apresentada como um percurso isento de dificuldades. As Escrituras não ocultam essa realidade, antes a expõem com clareza. No entanto, longe de produzir desânimo, essas advertências, na verdade, têm o propósito de preparar os crentes, fortalecendo nossa fé e nos chamando à perseverança. Os sinais que antecedem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus não devem ser ignorados. Eles não são meros eventos isolados, mas são indicadores de um processo que conduz ao cumprimento do plano de Deus. Ao estudá-los, todos somos levados a uma postura de vigilância e discernimento. A igreja é chamada a permanecer atenta, não movida pelo medo, mas pela esperança firme na promessa do retorno de Jesus. Reconhecer os sinais é, portanto, um exercício espiritual que nos mantém conscientes do tempo em que vivemos. Prepare-se para ter a sua fé fortalecida, para ter a sua compreensão sobre a soberania de Jesus ampliada ainda mais, percebendo que os sinais nos chamam a uma ação e também a uma vida de esperança. No tópico primeiro, vamos estudar os sinais na vida da igreja: perseguição, apostasia e falsos mestres. Imagine uma comunidade cristã que, apesar de sua fé fervorosa, começa a enfrentar perseguições intensas. Amigos se tornam inimigos, a fé é testada o tempo inteiro e alguns, infelizmente, abandonam o caminho. Ao mesmo tempo, surgem vozes que distorcem a verdade, prometendo facilidades e desvirtuando o evangelho. Essa é a realidade que Jesus e os apóstolos previram para a igreja nos últimos tempos. É a história de como, em meio à adversidade e ao engano, a verdadeira fé é forjada. E também a igreja é chamada a permanecer firme na palavra, discernindo os ensinos e preservando a integridade da palavra e da fé. Nosso Senhor Jesus foi direto ao tratar das relações entre seus seguidores e o mundo. Ele disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim." Essa declaração antecipa a realidade da perseguição, ódio, traições e esfriamento do amor, como Mateus 24, versículos 9 a 12 nos mostram. O sofrimento, longe de ser um abandono divino, insere-se no processo de santificação e amadurecimento espiritual. Romanos 5, versículos 3 a 5, Hebreus 12, versículos 5 a 11, nos mostram isso de maneira muito clara, conformando o crente à imagem de Jesus, como Romanos 8, 29 também nos ensina. Ao mesmo tempo, a apostasia é um sinal significativo dos últimos tempos. Paulo adverte em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 3, sobre o afastamento da fé, e em 1 Timóteo 4, no versículo 1, sobre os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. A presença de falsos mestres que distorcem as escrituras e seduzem a muitos é uma ameaça contínua para a igreja de Jesus. Diante disso, a igreja deve permanecer firme na palavra, discernindo os ensinos e preservando a integridade da fé. Em vez de se esconder ou se desesperar diante da perseguição e da apostasia, nós devemos decidir nos tornar um farol de verdade e resiliência. Abraçar o sofrimento como parte do processo de amadurecimento e investir em nosso conhecimento bíblico para discernir onde está o engano. Como nós podemos hoje ser testemunhos vivos da fé inabalável, mesmo quando o mundo ao nosso redor e alguns até mesmo dentro da igreja parecem estar se desviando? Bom, no tópico 2, vamos estudar os sinais dos céus e na terra, os fenômenos naturais e os conflitos. Porque vivemos em um mundo onde a natureza parece clamar. Clama com terremotos cada vez mais intensos, fomes devastadoras, pestilências que se espalham rapidamente por todo o mundo. Ao mesmo tempo, nações se levantam contra nações e o terrorismo semeia o medo em todo o globo. E para completar, nos céus, fenômenos extraordinários chamam a atenção de todos. Essa é a descrição que Jesus nos dá dos sinais que antecedem a sua vinda. É a história de como a criação e a história humana, em seus momentos mais caóticos,
apontam para a soberania de Deus e para a proximidade da consumação do seu plano. Esses eventos não são aleatórios, mas indicadores de que algo maior está por vir. Jesus ampliou a compreensão dos acontecimentos que antecedem a sua vinda ao mencionar sinais nos céus, em Lucas 21:11, indicando manifestações que transcendem a experiência comum do dia a dia. As Escrituras não detalham a natureza exata desses sinais, mas seu caráter extraordinário causará espanto e chamará a atenção para a intervenção de Deus. Eles são evidências que anunciam a proximidade da consumação, despertando e alertando a humanidade para a soberania de Deus. Nosso Senhor Jesus também destacou guerras e conflitos entre nações, em Mateus 24:7. Uma realidade que a história tem confirmado desde as grandes guerras mundiais até os conflitos dos nossos dias e a extensão e crescimento do terrorismo. Além disso, terremotos são mencionados como sinais significativos em Mateus 27:51, em Atos 2:19, em Isaías 24:19. Com estudos contemporâneos indicando cada vez mais um aumento da frequência desses terremotos. Somam-se a isso a fome e a pestilência, também previstos em Lucas 21:11 e Apocalipse 6:8. E esses eventos têm afetado milhões de vidas. Esses elementos todos compõem um quadro amplo de sinais que evidenciam a fragilidade da condição humana e apontam para a necessidade de esperança em Deus. Em vez de se deixar consumir pelo medo ou pela ansiedade diante das catástrofes naturais e dos conflitos globais, proponha se tornar um agente de paz e esperança também em meio ao caos que vivemos. Reconheça que esses sinais não são o fim, mas na verdade o prenúncio de algo maior que Deus fará. Professor, pergunte aos seus alunos: como você pode hoje ser uma voz de calma e de fé, apontando para a soberania de Deus e oferecendo esperança em um mundo que parece desmoronar? No tópico 3, vamos avaliar a resposta da igreja: fidelidade, discernimento e santificação. Agora, imagine uma sentinela em seu posto, vigilante, atenta a qualquer movimento que acontece no horizonte. Não por medo, mas por lealdade ao seu rei e à sua missão. Essa sentinela sabe que a qualquer momento o inimigo pode atacar, mas também sabe que seu rei virá em socorro. Assim é a igreja, chamada a permanecer firme em meio aos sinais dos tempos. Não em desespero, mas em vigilância. Não em especulação, mas em fidelidade. É a história de como a igreja, como a coluna e firmeza da verdade, deve sustentar a mensagem do Evangelho, viver em santificação e aguardar com esperança a segunda vinda de Cristo, sendo também um testemunho vivo da sua soberania e do seu amor. Diante do cenário dos sinais dos tempos, a igreja é chamada a permanecer firme, não em desespero, mas em vigilância, não em especulação, mas em fidelidade, como coluna e firmeza da verdade, como 1 Timóteo 3,15 nos ensina. Deve também sustentar a mensagem do Evangelho e viver em santificação, aguardando com esperança a segunda vinda de Jesus. A apostasia se manifesta em diferentes contextos e também em diferentes fenômenos naturais, e acontecimentos históricos reforçam a percepção de que toda a Escritura continua se cumprindo. A resposta da igreja deve ser clara e ativa: discernimento dos ensinos, fidelidade à palavra e uma vida que reflita a santidade de Deus. Em vez de buscar incessantemente por novos sinais no dia a dia, ao tentar decifrar cronogramas complexos, nós devemos focar em viver uma vida de santidade e fidelidade, sendo, na verdade, um sinal vivo do reino de Deus no presente. A verdadeira vigilância não é uma busca frenética por eventos, mas uma vida de comunhão constante com o Pai e de serviço fiel ao reino. Como nós podemos hoje ser esse sinal para o mundo? Refletindo a luz de Jesus, vivendo de forma que apontemos para a esperança do retorno do nosso Senhor. Nós precisamos refletir e responder essa pergunta. E bom, chegamos ao fim do nosso estudo sobre esse tema tão relevante dos sinais dos tempos e vimos que a caminhada cristã é marcada por desafios, mas também por sinais claros que apontam para a proximidade do retorno de Jesus.
A perseguição, a apostasia, os falsos mestres, os fenômenos naturais, os conflitos globais não são motivos para desespero, mas para a nossa vigilância, discernimento e esperança. Os sinais que anunciam a volta de Jesus tornam-se cada vez mais evidentes. A apostasia se manifesta em diferentes contextos, inclusive no meio de comunidades que se identificam como cristãs, onde a palavra de Deus deixa de ser referência para muitos e estratégias e métodos humanos vão tomando esse lugar. Ao mesmo tempo, fenômenos naturais e acontecimentos históricos reforçam a percepção de que a Escritura continua se cumprindo. Diante desse cenário, a igreja é chamada a permanecer firme, não em desespero, mas em constante vigilância de si mesma. Não em especulação sobre datas e eventos, mas em fidelidade ao Evangelho. E eu e você precisamos ser encontrados entre aqueles que, sustentados pela graça, permanecem vigilantes, firmes e preparados para o encontro com o Senhor. Essa verdade nos traga paz e também nos traga confiança e um renovado senso de propósito em nossa caminhada ao lado do nosso Senhor Jesus. Que o nosso Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.